Boa tarde, galera. Tudo bom? Pessoal, seguinte, na primeira aula a gente viu alguma coisa de extrusão, planos, alguma coisa de revolução. Na segunda aula a gente partiu um pouco mais ali para a parte de montagens, né? E agora nessa terceira, acho que é terceira, se não é quarta, eu já estou meio perdido aí, já não estou lembrando mais. Mas nessa aula a gente vai ver um pouco sobre desenho 2D. A gente vai relembrar alguns assuntos e para quem ainda não viu, a gente já vai adentrar nesse assunto. Então, gostaria que tratássemos da mesma forma. O pessoal vai vendo o vídeo, também já vai fazendo os exercícios, talvez pode dando um pause, faz igual, volta, vai interagindo junto com o vídeo da melhor maneira. Se tiver qualquer dúvidas, pode já mandar um WhatsApp para mim aí e a gente já vai conversando aí durante o horário da aula, tá? No horário da aula ali eu estou disponível e, e é isso aí. Depois eu gostaria que vocês me enviassem, pode ser uma foto no WhatsApp, pode ser um vídeo, pode ser um exercício mesmo, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo e-mail, tanto faz. Beleza? Então vamos começar. O que a gente vai fazer? Na página 49 da nossa primeira apostila tem um exercício que a gente já fez, que seria um pé de bancada, está escrito ali o nome do exercício, onde a gente vai fazer o desenho 2D. Esse exercício a gente já tem ele desenhado, então eu não vou desenhar ele aqui novamente, tá? Eu vou abrir ele, que está aqui, né? Esse cara aí. Vamos abrir. Tá aqui o bichinho, tá? E a gente vai fazer um desenho 2D. Qual a importância do desenho 2D? Bom, só com esse cara aqui, ó, que a gente tem aqui desenhado, não ajuda muito para quem precisa fabricar isso aqui. Porque se a gente está desenvolvendo alguma coisa, a ideia é fabricar, né? Muitas vezes, claro, já pode ser que já exista fabricado, só está redesenhando para fazer um estudo. Mas, então, como é que eu vou fazer para alguém poder fabricar isso aqui? Eu tenho que representar isso num desenho 2D, sendo que esse desenho 2D tem que ter todas as informações necessárias, tá? Para que alguém consiga fabricar isso, tá? Então vamos lá. Existem algumas maneiras para eu pegar essa peça aqui e colocar no desenho 2D, tá? Como? Uma delas é vir em arquivo, criar desenho a partir da peça, tá aqui, ó, tá? Só que pode ser que dependendo da versão do SolidWorks que você tenha, se for uma versão inferior, 2015, 2014, 2005, não sei, pode ser que não tenha essa opção aqui. Daí você tem que vir por outra opção, que seria vir aqui dar um arquivo novo, que também poderia ser aqui, ó, tá? Eu fui por lá. E ao invés de peça, a gente vai criar um desenho. Vamos dar aqui um OK. E no momento que você entra na área de desenho 2D, a primeira coisa que a gente tem aqui no meio é uma informação que ele te pede. Qual o tamanho da folha que você vai utilizar? Aqui temos a folha A0, A1, A2, A3 e A4. Essa informação é muito importante porque, dependendo do tamanho da folha que a gente utilizar, a gente vai ter mais ou menos espaço para colocar detalhes da nossa peça. Essa peça é uma peça simples, não tem muitos detalhes, então não precisaria uma folha tão grande. Para a área da mecânica, é muito comum usar folhas A2, A3, A4. Já as folhas A1 e A0 não são tão comuns. Não quer dizer que não vai usar, dependendo do projeto seu, você pode utilizar. Mas elas são bem comuns de utilizar na área civil, para quem está fazendo um projeto de uma casa, de um prédio, de uma rodovia, de uma ponte, não sei. Tá? Então é muito comum usar essas folhas maiores, porque você está desenhando algo muito grande e vai demandar bastante espaço para detalhar. Bom, no nosso desenho lá, ele está usando a folha A3. Lá na parte de baixo, no canto inferior direito da folha, tem lá, folha A3. Então nós também vamos escolher essa mesma folha, tá? E a gente vai dar um OK. No momento que a gente dá um OK, a folha se ajusta e ela fica exatamente... Ela fica, na verdade, não fica exatamente, ela fica um pouco diferente da nossa folha que a gente tem lá no nosso exercício. Por quê? Porque esse aqui é um padrão do SolidWorks, esse formato aqui, ó.
de folha, onde ele tem aqui um monte de informações na legenda que eu acho um pouco desnecessárias. Contudo, elas estão aqui e a gente pode depois adaptar elas no futuro. No final da segunda apostila a gente vê como criar essa legenda aqui, esse formato totalmente novo e que se adeque às nossas necessidades. Perfeito? Bom, como é que a gente vai fazer para inserir a nossa peça aqui e os nossos detalhes? Aqui, como eu já tenho aquela montagem aberta, aqui tem documentos abertos, tá? Posso vir aqui em janela e eu vejo que eu tenho a montagem aberta e eu tenho esse desenho 2D que eu estou fazendo. Então, como eu só tenho aquela ali aberta, ela já aparece aqui no meio da página, aqui no meio desse quadrado aqui, para a gente selecionar ela e colocar ali. Caso não apareça, a gente pode vir procurar, vamos encontrar ali no nosso computador a peça e vamos dar um abrir. Quando a gente vem em abrir, ele vai aparecer aqui, é um quadrado para eu clicar em algum lugar na tela, tá? E ele também vai aparecer aqui, ó, 7 opções, tá, de vista da peça. Eu posso pegar a vista frontal, a lateral, a esquerda, a superior, tal, em perspectiva, o que a gente quer em perspectiva. Então, vou colocar aqui, vista em perspectiva da nossa peça. Perfeito? Depois disso, a gente teria que botar as vistas aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui em exibir layout, aqui na nossa Command Manager, tá? E eu vou vir em vista de modelo, tá? Onde ele novamente abre aquela mesma janela para procurar as peças. Então, eu vou em procurar e eu vou clicar na primeira peça, que é essa daqui. Vamos dar um abrir. Bom, eu vou pegar a vista frontal mesmo, qualquer coisa depois a gente muda. Tá aqui a vista. Se eu, depois de colocar uma vista, arrastar o cursor para cima, eu não cliquei mais nada, só arrastar ou para baixo, ou para o lado, para qualquer lado ao redor da peça, ele vai me trazer uma vista diferente daquela mesma peça, que eu posso acrescentar, dando mais um clique, tá? Só que eu não quero, né? Então eu vou deletar elas, nesse caso. A gente vai ver isso mais no futuro. Um outro detalhe que a gente tem que ver é que, no caso, essa peça minha aqui, ela ficou muito grande. Então, eu vou dar um clique nela e eu vou vir aqui na nossa árvore, onde está mostrando aqui o formato da peça, que deu certinho, né? Vou rolar aqui para baixo e aqui eu tenho escala, 1 para 1. Né? E eu tenho que botar uma outra escala. Mas qual que eu escolho? Bom, 1 dividido para 1 é 1. Então, se eu quero menos do que 1, então 1 dividido para 2 é 0,5. Então, eu posso escolher esse daqui, que 0,5 é menor do que 1. Se eu escolher esse daqui, automaticamente a minha peça fica menor. Se eu escolher esse 1 para 5, vai ficar menor ainda, só que vai ficar muito pequeno. Tá? Então, vamos botar 1 para 2. Tá aqui. Se eu quiser movimentar, que ela não está na posição certa, no momento que eu passo em cima, ele aparece esse quadro aqui azul. Tá? Ou pode até aparecer laranja, se eu só botar o cursor em cima, né? De qualquer forma, se eu clicar em cima do quadro, na linha tracejada ali, eu consigo arrastar. Se eu tentar clicar aqui no meio, não dá, tá? A não ser que eu clique numa linha. Mas é mais fácil clicar nas linhas tracejadas, beleza? Vou colocar ele aqui numa posição qualquer, mais ou menos que eu acho que está certo. E vou pegar uma nova vista de modelo. Vamos lá procurar a nossa peça 2. Vou dar um abrir e percebam que ela veio em pé. Se eu quiser, eu já posso mudar aqui. Vamos botar essa do lado aqui para ver qual é. Não dá de ver direito aqui ainda. Vou clicar. Opa, já deu certo. Tá? Vou dar um ESC aqui, que eu não preciso mais nenhuma vista. Mas caso eu tivesse clicado essa e não fosse essa, eu poderia vir aqui e mudar. Isso não tem problema nenhum. Perfeito? E vamos buscar a nossa última vista. Última peça. Peça 3. Vamos dar um abrir. E ela está deitada. Vamos colocar ela aqui com essa vista aqui mesmo. Como é que fica? Deu certo também. Perfeito. Só que ficou muito grande. Vamos diminuir novamente. Vamos mudar a escala para 1 para 2. Até parece um pouco pequeno, eu achei, mas tudo bem. Né? A princípio seria isso aqui. Bom, agora que a gente já tem as nossas vistas ali,
que a gente vai fazer? Vamos começar a botar as dimensões nessas peças aqui, né? Perfeito. Então, aqui a gente tem exibir layout e tem o anotações, essa barra, segunda barra aqui em cima, e tem dimensão inteligente, que a gente já conhece, né? Então, a gente pode vir aqui e colocar as nossas cotas. E nós vamos acomodar essas cotas de maneira que o desenho fique limpo. Eu não posso colocar uma cota no meio da peça, tá? Tem que botar as cotas sempre para o lado de fora da peça. E nós vamos organizar essas cotas que fique de uma maneira apresentável, tá? Sugiro sempre deixar o número no meio da cota, não colocar o número assim na extremidade, que fica um tanto estranho, tá? No caso das cotas que são deslocadas para fora, tudo bem, porque se eu colocar aqui em cima, vai ficar tudo muito amontoado. Então, jogo para fora essas cotas que são de valores menores. Bom, agora percebam que as cotas elas ficaram cinza, né? Então elas ficaram aí sem nenhuma configuração, tá? A gente vê como é que a gente faz para acrescentar uma configuração. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tá? Eu tenho um carinha aqui, ó, uma janelinha, tá? Com um botão e mais uma abinha, tá? O nome dessa barra aqui é barra layer, tá? Se vocês não tiverem com ela aqui, você pode vir com o botão direito aqui em cima, aqui ó, em qualquer lugar, tá? E vocês vão encontrar o layer em algum lugar por aqui. Ele está em ordem alfabética, isso aí. Então, dependendo do tamanho da fonte de vocês, aí, da configuração do computador de vocês, pode ter que ter aqui embaixo, mais aqui em cima, ou até aqui no outro lado. Ou isso aqui pode ser uma linha só, vocês só vão rolando para baixo. Se eu clicar aqui, ele sumiu. Se eu clicar novamente, ele vai aparecer aqui embaixo. Beleza. Aqui, ó, eu tenho o Layer Format, tá? Que ele já está configurado, o de vocês também vai ter, do SolidWorks para deixar tudo padrão preto, tá? Se eu deixar no Layer Format, tá? A próxima cota que eu colocar aqui, vamos colocar aqui na peça de baixo, tá? Essa cota aqui, ela já vai vir preta, tá? Já vai vir num padrão um pouco mais bonito, vamos dizer assim. Então, se eu tivesse selecionado o Format antes de colocar essas cotas ali, todo o meu desenho já estaria com as cotas pretas. Como é que eu faço para alterar agora? Eu seleciono, pode ser uma só ou todas de uma vez só, tanto faz, tá? Pode ver que todas elas estão no layer nenhum. Eu vou vir aqui, vou mudar e vou botar todas elas no layer format. Perfeito. Concluindo isso, agora qualquer cota que eu colocar, ela já vai estar no layer format, tá? Ó, perceba que esse aqui ficou muito para cima, vou puxar ele um pouco para baixo agora. Beleza. Então, vamos terminar de colocar as cotas aqui. Tá, colocamos todas as cotas. Perceba que essa cota de 75 é desse ponto até aquela extremidade, não até aqui, tá? E a mesma coisa acontece aqui, ó, 190 até lá, 75 até lá, 190 também até no final. Beleza, todas as cotas dessa peça aqui já estão concluídas também. Bom, mas se a gente perceber, o nosso desenho está um pouco diferente do desenho que nós temos de exercício. Todas as nossas cotas elas têm duas casas após a vírgula, tá? Duas casas, tal. Só que nenhuma delas precisa das duas casas, a não ser esta daqui, 6,35. Todas as outras poderiam ter uma ou nenhuma casa após a vírgula. No caso, essa daqui poderia ser 6,5, só uma casa. E esse aqui poderia ser só 190, porque 190,00 e 190 dá na mesma, né? Então, vamos configurar o SolidWorks para que isso não ocorra no nosso desenho. Como a gente faz isso? Aqui na parte de cima, tá? Próximo do Rebuild, aqui do Reconstruir, nós temos essa engrenagem que a gente faz as opções, a gente modifica algumas opções. Se clicar na flechinha também vai ter opções, tá?
Mas beleza, pode clicar direto na engrenagem. E aqui nós temos duas abinhas. Na segunda aba, que é a propriedades do documento, é que a gente vai trabalhar. E aqui tem dimensões, é uma das opções. Vamos clicar em dimensões. O que a gente vai modificar aqui? Percebam que aqui está precisão primária, 2 casas após a vírgula. Tá? Perfeito, a gente vai deixar assim. Só que aqui embaixo tem, se a gente rolar aqui um pouquinho mais, zeros à esquerda e zeros à direita. Os zeros à esquerda não faz muito sentido mexer, né? Porque se a dimensão é 0,5 e a gente tirar o zero, vai ficar 0,5 apenas. Então vai ficar estranho lá no desenho. Não é padrão isso. Então vamos deixar ali padrão. Nos zeros à direita, a gente pode tirar os zeros depois da vírgula. Então, dimensões, a gente vai remover. Intolerâncias e propriedades, por enquanto, a gente pode deixar mostrando. Depois a gente vai se preocupar com isso. Tá bom? Vamos dar um OK aqui. E percebam que todo o nosso desenho ele mudou as dimensões. Então, o 190 não tem mais o 0,00. O 6,50 agora é 6,5, que dá na mesma, né? É a mesma coisa. O 6,35 continuou. Então, só o que tem zero sobressalente, ele removeu. O restante, ele manteve. Beleza? Então, vamos cotar esse nosso último desenho aqui. Tá? 68,7, 68,7. Raio de 10. Distância dali até aqui eu tenho 30. Ó, percebam que eu cliquei na linha e na linha de centro. Se eu quiser, eu posso clicar no círculo e lá na outra linha também. Tá? Beleza. Agora, assim, ó, percebam também que algumas cotas ficam com a flechinha para dentro e outras para fora. Tá? Dependendo do desenho, se eu colocar as flechinhas para fora, elas podem ficar atrapalhando, que nem nesse caso aqui ficou em cima do 10. Como é que eu modifico isso? Eu posso dar um clique em cima dessa bolinha aqui no canto. Ó. Então, vou fazer de novo nesse aqui. Ó. Pronto. Se a flechinha estiver lá dentro e eu quiser botar para fora, clico aqui e ele vai inverter. Tá? Então, você vai organizando. O que eu não consigo fazer, por exemplo, que nem nessa cota de 6,35, colocar para dentro. Perceba que fica estranho. Tá? Então, dependendo do tamanho da cota, é melhor deixar para fora. Bom, também vou puxar um pouco aqui para baixo, né? E falta a dimensão aqui do furo. Se eu colocar uma dimensão aqui no furo, ele vai aparecer assim, ó, diâmetro 14. Que não está errado, 14,5, né? Não está errado. Se a gente for olhar o nosso desenho, ele está diâmetro 14,5 passante. Então, o que a gente tem que utilizar? A gente tem que utilizar, vou apagar aqui, um recurso que não é a dimensão inteligente. Tudo quanto é furo, a gente tem que usar esse chamada de furo que tem aqui na barra anotação. Só que se eu usar o chamada de furo, ele vai aparecer assim, ó, 14,5 true. Esse true significa que é passante. Só que isso aqui não está representado ainda igual o nosso desenho da apostila. O que acontece? Nosso desenho da apostila foi feito utilizando assistente de perfuração. E aqui foi feito utilizando outro sistema. Então, nós vamos modificar lá. Vou deletar esse cara aqui. Tá? E vamos abrir a peça para modificar ela lá. Então, para abrir as peças aqui, como é que a gente faz? A gente pode clicar sobre a peça. Se eu clicar com o botão direito, tá, ele vai abrir uma janela parecida com essa daqui. E aqui em cima eu tenho abrir peça. Ou eu posso clicar com o botão esquerdo, que ele vai aparecer só essas 3 dimensões. E aqui também tenho abrir peça. Tá? Eu não preciso ir lá, arquivo, abrir peça e tal. Não preciso. Eu posso vir direto por aqui, que é muito mais rápido. Um atalho. Tá? Então, vou abrir. Está aqui a minha peça. Tá? E agora eu vou modificar ela. Como é que eu faço para modificar? Primeiramente, eu vou editar esse esboço aqui. Tá? Que eu estava tudo num esboço só antes. E eu vou deletar esse meu círculo aqui. Tá? Vou dar um rebuild. Então, eu tenho a peça aqui sem o furo. Agora, eu vou clicar nessa superfície aqui, que é onde eu quero acrescentar o padrão, o assistente de perfuração. E eu vou vir aqui, assistente de perfuração. Nesse momento, eu tenho aqui vários furos. Eu vou escolher um furo liso, está aqui. Métrico, tamanho da broca. Só que o diâmetro vai ser 14,5. 14,5. E eu não quero nada escariado, né? E aqui está passante. Beleza. Vou vir em posições e vou dar um normal A.
Vou dar um clique aqui em qualquer lugar e vou colocar as dimensões. Daqui até aqui eu tenho 30. E percebam que eu estou usando o ponto. Não estou clicando aqui na linha aqui, ó. É no ponto. Tá? 30. Beleza, vou confirmar. Tá ali o furo, né? Igual que estava antes. Só que agora eu usei um assistente de perfuração. Antes eu estava direto no esboço. Beleza. Para eu voltar lá para o meu desenho, eu posso... Vamos salvar aqui, né? Salvei. Posso fechar aqui o meu desenho, tá? Que ele vai voltar direto para lá. Beleza. Só que olha o que aconteceu aqui no meu desenho. Ele ficou com umas cotas meio amareladas, esverdeadas. Depende do nível de daltonismo de cada um, tá? Para mim parece um verde. Pode ser que alguém me diga que é marrom ou cinza. O que acontece? Vou ter que deletar isso aqui. Depois que ele perde uma referência, não tem como você voltar. Você deleta e faz de novo. Bom, o que aconteceu? Eu também fiquei sem a minha linha de centro. Para colocar a linha de centro, aqui em anotações, que é a segunda orelhinha aqui em cima, segunda aba, eu tenho marca de centro. Marca de centro é só você clicar na linha onde você quer que tenha um furo. E está aqui nossa marca de centro. Vamos colocar as dimensões. E a dimensão, novamente, eu posso pegar da linha de centro ou posso pegar da circunferência. Tá? Então, eu posso clicar tanto aqui quanto na linha de centro. O que não dá é para eu tentar clicar lá no centro. Ó, e daí clicar aqui. Porque pode ser que dê certo ou pode ser que eu pegue um ângulo. Igual eu peguei aqui agora. Então, não é o ideal. Vou novamente corrigir aqui as minhas cotas, jogando elas para dentro. Tá? Coloquei uma distância aproximada, posicionei esse cara aqui. E agora sim, vamos usar a chamada de furo para ver o que acontece. Vou colocar aqui e olha lá, 14,5 passante total. Legal? Tá, e se eu modificar? Vamos abrir novamente a peça. E se ao invés de passante, eu botar até o próximo? Vou dar um OK, tá? Vou confirmar e eu vou fechar aqui. Ó, ele pediu para se eu quero salvar a peça. Sim, beleza, vou salvar. Tá? O que mudou? Aqui mudou que aqui aparece passante. Antes estava passante total. Então pode ver que ele mudou automaticamente. Tá? Perfeito. Tenho a minha peça, tem todas as cotas, né? Então agora eu vou salvar esse desenho. Arquivo, salvar, né? Salvar todos, né? E vou salvar naquela minha mesma pasta ali, beleza? Montagem. O que mais temos nesse desenho aí de diferente que lá naquele exercício tem, mas no nosso ainda não tem, tá? Cada um deles está dizendo a posição. Ah, esse é a posição 1, esse é a posição 2, aquele outro é a posição 3. Então, como é que a gente coloca? Vamos vir aqui ó, em anotações, nota. Nota, tá? E vamos clicar aqui dentro desse quadrado da posição 1. E vamos escrever posição 1. No momento que eu dou um clique fora, tá? Ele ficou lá, mas ele veio grudado junto com o mouse. Eu clico aqui dentro e dou uma posição 2. E depois eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Posição 3. Beleza, não preciso mais do ESC. Se eu precisasse, se eu sem querer da ESC sair, eu posso vir aqui em nota, né? E criar mais um novamente, em algum lugar. Interessante é no primeiro que você faz, se você quiser já aumentar o tamanho, mudar a fonte, botar negrito, alguma coisa, você já fazer. No momento que você sair, os outros vão ficar todos iguais, para não precisar fazer várias vezes a mesma configuração. Perfeito? E agora a gente vai colocar os balões aqui nessa peça. Como vão ser os balões? Ó, vou pegar aqui o balão, que também está em anotação, e eu vou clicar nesse aqui, nesse e nesse. Percebam que o meu ficou totalmente diferente daqueles lá. Por quê? Porque eu acabei criando uma montagem e eu comecei colocando essa peça, depois essa, que eu acredito que vocês talvez também fizeram igual, porque eu acabei passando assim naquele desenho. Bom, e agora? O que fazer?
Bom, vamos mudar aqui então as posições para ficar mais fácil, porque se for para a gente montar aquela peça inteira de novo, vai dar muito trabalho, certo? Então vamos lá. Essa daqui é a minha posição 1. Minha posição 2 tá certo. E a posição 3 é esse cara aqui, tá? Então eu só mudei a posição 1 e a posição 3 do meu desenho. Bom, pessoal, já que a gente já colocou todas as informações aqui no nosso desenho, já colocamos os balões, o que a gente precisaria fazer agora seria aquela tabela que tem aqui em cima com as informações de cada peça. Existem duas maneiras para a gente fazer essa tabela, tá? Vou passar as duas maneiras aqui para vocês. Tem uma maneira que ela é rápida e prática, eu considero, tá? Só que a gente tem que usar o Excel. E eu sei que tem muita gente que não utiliza o Excel, tá? Mas mesmo assim eu vou mostrar aqui. E tem uma outra que é direto no Solid, só que daí ela dá um pouco mais de trabalho, na minha opinião. Tá? Tem que entrar em mais lugares e tal. Então vou mostrar primeiramente a do Excel. Vou deixar o desenho aqui, tá? E eu vou abrir uma janela do Excel. Tá? Daí eu vou vir aqui. Você pode vir aqui pelo Windows, procurar ali o Excel, ou talvez está na área de trabalho de vocês, não sei onde é que vai estar. Tá? Então, abrir aqui o Excel, sim, é essa tela cheia de quadradinho. Tá? E a gente vai começar a criar a nossa tabela. Vou pegar qualquer quadradinho desse aqui, vou clicar, por exemplo, nesse daqui, tá? Para não dizer aí que eu escolhi um que vocês não queriam, então vou pegar esse outro aqui, vai. Número, vou botar aqui número do item. Opa, vamos fazer exatamente que nem tá lá. Do item, tudo maiúsculo, tá? Bom, mas percebam que o meu texto já ficou maior do que o quadrado, não tem problema. Você pode vir aqui em cima, tá? Entre as duas células, clicar, segurar e arrastar, que você vai aumentar. Ou dar 2 cliques bem rapidinho em cima, ó, tá aqui grandão. Dá 2 cliques ou tá mais curto. 2 cliques que ele vai ajustar no tamanho para você. Vai no segundo aqui e descrição. Beleza, vou dar 2 cliques aqui também. Vou até aumentar. Tá? E lá no último, QTD, de quantidade. Tá? Ó, se eu clicar em cima de um, segurar e arrastar até nos outros, selecionei todos eles. Eu vou dizer que eles estão no centro de cada célula. Então, centralizei. Tá? E aqui embaixo é 1. Botei uma flechinha para baixo. 2. Botei uma flechinha para baixo. 3. Beleza. Esses daqui também, selecionar, vou dizer que eles estão centralizados. Tá? A peça 1, tá? Lá, a gente vai ter que escrever aqui, ó. Chapa lisa, tá aí, joguinho da velha, 9,52 vezes 68,7 vezes 68,7. Quantidade 1. Todos eles é quantidade 1. Então eu já vou até preencher aqui, tá? E esse daqui também é centralizado. O que é o 2? O 2 ficou igualzinho, né? Chapa... Opa, o meu aqui faltou um L agora que eu percebi, tá, pessoal? Aqui. Chapa lisa, joguinho da velha, 6,35 vezes 100 vezes 190. E o último, que é o 3, era para ser igual ao 1, né, ali antes. Então agora o 2 e o 3 vão ser iguais. Então eu cliquei sobre um, dei um Ctrl C, cliquei no outro, copiei, colei, tá? Tem várias maneiras de fazer isso aí. Beleza, se eu selecionar todos, tá? Percebam que para selecionar eu cliquei em um, segurei e arrastei, tá? Até selecionar todos. Eu posso vir aqui nesse carinha aqui, ó, dizer que todas as bordas. Pode ver que ele fez borda em todos eles, ó, ficou uma linhazinha um pouco mais escura.
Depois disso, eu seleciono todos eles de novo, dou um Ctrl C e volto lá para o meu Solid. Aqui eu clico na tela e dou um Ctrl V. E temos a nossa tabela aqui dentro. Tá? Vou arrastar ela para colocar ela aqui no canto. Eu cliquei bem no meio aqui dela. Vou colocar lá no canto. Tá? E depois eu posso clicar nesses pontinhos que tem aqui para ajustar o tamanho dela. Tá? E temos a nossa tabela ali em cima do nosso projeto. Perfeito. Esta é uma maneira de criar essa tabela. Certo? Uma segunda forma de a gente gerar essa tabela aqui seria da seguinte forma. Eu teria que abrir cada uma dessas peças aqui. Tá? Abrir ela. E eu venho aqui, ó, tem o rebuild e do lado tem as propriedades do arquivo. Tá? Em propriedades do arquivo eu tenho resumo, personalizar e específico da configuração. Vamos em personalizar. Personalizar aqui ele abre como se fosse um quadro, aqui, uma tabela também, para você preencher. E você vai preencher apenas um item, que é o descrição. E aqui você vai deixar texto. E aqui você vai botar a descrição dessa peça, que ela é chapa lisa jogo da velha, ou hashtag, como o pessoal gosta de chamar, 6,35 vezes 100 vezes 190. Beleza, é isso daí, né, que tem que aparecer lá. Vamos dar um OK. Opa, vou até copiar esse texto aqui, porque vai ter uma outra que é idêntico, né? Vou fechar, vou salvar. Vou abrir essa outra peça aqui e vou acrescentar a mesma informação, porque são idênticas essas duas. A descrição, né? Salvar. E falta esta daqui de baixo. Vou acrescentar a informação aqui em descrição também. Descrição, só que esse aqui é 9,52 e aqui é 68,7 e aqui é 68,7. Confirmei, né? Então todas as três peças que eu fiz, elas já têm as informações. Fechei, salvei. Bom, depois que a gente já configurou as três peças, tá? A gente vai clicar, selecionar, né, essa montagem. Tá? A gente vai vir em inserir tabelas, tabela de materiais. Uma outra opção é clicar com o botão direito sobre a peça e aqui em algum lugar a gente vai ter tabelas. Tá? E daí de tabela você pode vir em tabela de materiais. Tabela de materiais, teoricamente já deveria vir preenchida aqui para vocês. Mas caso não esteja, vamos confirmar algumas informações. A gente vai precisar somente do nível superior, tá? Exibir com um número de item, exibir configurações da mesma peça como itens separados. Percebam que só aquilo ali está marcado aqui. Tá? E aqui você pode botar iniciar 1, incremento 1. Tá? E essas informações aqui também podemos deixar assim. Vamos confirmar. Tá? E ele vai trazer uma tabela qualquer aqui para mim. Só que essa tabela ela já veio com peça 1, peça 2, peça 3, quantidade de cada peça, a descrição que a gente colocou lá e o nome da peça que foi salvo, ou o número da peça que foi salvo. Tá? Se por um acaso esse nome aqui que a gente salvou lá a gente não quer, porque ficou diferente lá da nossa, a gente pode clicar com o botão direito em cima e excluir coluna, tá? E vai ficar uma tabela igual àquela que a gente tem ali embaixo, tá? Ah, ficou curta, não sei o que, então você pode ajustar aqui os comprimentos conforme a sua necessidade. Ó. A gente vai ajustando a tabela. Daí, no caso, essa tabela aqui a gente não iria mais usar, né?
Queria usar esta daqui. Aí, pessoal. Então, aquela que tem lá no nosso exercício provavelmente foi feita dessa maneira, não desta, tá? Mas, de qualquer forma, as duas servem. A vantagem aqui é que se você for lá e acrescentar mais uma peça nessa montagem, ele vai automaticamente aparecer mais uma linha aqui. E daí você já vai ver que não foi preenchido, vai preencher lá, ele já vai aparecer aqui automático. Você não vai precisar refazer essa tabela aqui. Beleza? Com isso a gente conclui o desenho dessa peça. A nossa legenda ficou diferente, ficou assim, tá? Mas isso não é um problema por enquanto, porque no futuro a gente vai fazer um projeto dessa legenda inteiro. Beleza? Bom, pessoal, um outro tipo de desenho que eu gostaria de fazer com vocês, o desenho 2D, tá? Seria o desenho da página 32, onde ele também tem uns detalhes bem específicos assim que chamam bastante atenção e o pessoal eu sinto que tem uma certa dificuldade na hora de fazer esse tipo de desenho. Então, vamos lá. Vamos pegar o desenho da página 32. O desenho da página 32 seria esta peça aqui, tá? É um eixo com alguns detalhes, alguns canais de chavetas, alguns anéis, alguns canais para anel elástico. Ele tem algumas furações. Tem um canal interno aqui, ó, como vocês podem ver. Tá? Vou até cortar a peça ao meio aqui para poder visualizar um pouco melhor como é que ela é. Tá? Mas é uma peça relativamente simples. O que eu gostaria de fazer? Pegar essa peça, vamos detalhar o desenho 2D igual está na página 32, para que vocês possam ver alguns detalhes aí de como são feitos. Beleza? Então, vamos lá. Depois que eu tenho aqui a peça aberta, né, como vocês lembram do exercício anterior, eu posso vir aqui em criar desenho, ou eu posso vir aqui em novo, ou ainda aqui em novo, né? Tal, então vamos vir aqui um desenho 2D, ok? A folha a gente tem que escolher novamente. Nesse caso, também é uma folha 3, por incrível que pareça, é a mesma, tá? E aqui a gente pode procurar a peça ou a peça já está aqui, tá? Dei 2 cliques nela, ela veio aqui, ó. Beleza, coloquei ela aqui. Ela já está na posição certa, pode perceber. Perceba que a gente tem uma vista em perspectiva ali embaixo, ali, ó, tá? Que seria esta vista aqui, ó. Normalmente as vistas olhando de cima, em perspectiva, ficam mais bonitas que as de baixo, tá? As de baixo ficam meio estranhas, tá? Então, normalmente sugiro pegar as de cima. Seria essa daqui, cliquei. Ah, professor, mas clicou lá fora, não tem problema. A gente vai arrastar ela e vamos colocar aqui na posição que a gente quer. Então, e essa daqui? Essa daqui está muito pequena, né? Em relação ao nosso desenho. Quanto esse cara tem lá? Nem vai ver. E agora? Vamos aumentar ali. Deve ser 1 para 1, alguma coisa assim. Olha, veio 1 para 2. Bom, e agora aqui eu não consigo mudar. Então tem escala personalizada. Tá? Na hora que você clica aqui, você consegue mudar. 1 para 1, por exemplo. Opa, ficou bom essa daqui. Mas daí a outra agora... O que acontece? Aquela lá é a nossa vista pai. No momento que a gente colocou ela, todas as outras que estiverem interligadas a ela, como é o caso dessa daqui que a gente pegou, vai acabar modificando também. Agora eu posso vir aqui e modificar só essa daqui e deixar 1 para 2, que é como estava. Pronto, daí cada uma ficou com uma escala diferente. Só que atenção, a partir do momento que eu mudo essa daqui, se eu mudar a vista pai, essa daqui vai ficar naquela escala que eu coloquei depois. Beleza? Então, perfeito. Temos aí. Essas são as duas vistas que a gente tem no nosso desenho. O que a gente vai fazer primeiramente? Vamos colocar as linhas de centro. As não, só temos uma. Então, antes a gente viu como é que usava a marca de centro. Agora a gente vai ver como é que usa a linha de centro. A linha de centro eu vou clicar nela e eu só basta clicar numa superfície circular.
e ela vai criar a linha de centro inteira na peça. Ok? Perfeito. Temos a nossa linha de centro, temos aqui as nossas vistas. Agora a gente teria que colocar as dimensões. Só que antes de começar a botar as dimensões, vamos vir aqui, botar no formato padrão, tá? E eu vou lá em propriedades do documento, dimensões, e eu vou configurar aqui para remover, tá? E vou dar um OK. Pronto. Agora, todas as cotas que eu colocar vão vir só com as casas decimais necessárias, tá? Percebam que lá no desenho, essa primeira cota que eu coloquei, ela já estava com o 0, estava sobrando, sem necessidade. Mas tudo bem. Vamos começar a botar as dimensões aqui então para ver como é que fica. Vou por partes, igual a Jack, né? Então, vamos fazendo aqui. Vamos botar o 85. Daqui até aqui a gente tem 5 milímetros. Posso botar para fora, posso botar aqui igual está no desenho. Aqui, fechou essa parte aqui, né? Vamos agora para essa daqui. Aqui eu tenho 2 milímetros. Aqui eu tenho 40. E aqui vai ter 30. E aqui vai ter 5. E o que mais a gente tem de cota aqui? A gente tem que daqui até aqui temos 50 milímetros. 50 milímetros. Isso é aqui. Tentar deixar as cotas mais alinhadas possível. Tá ok? Eu também tenho uma outra cota que daqui até aqui é 135. Esse espaçamento entre as cotas, tá? Esse espaçamento que eu tenho aqui, quanto mais igual vocês fizerem, melhor, tá? Ficar o mais alinhado possível. Se deixar um espaço muito grande, outros muito pequenos, fica estranho, tá? Nesse caso aqui, acabei deixando pequeno, ó. Vou jogar um pouquinho para baixo para... Essa aqui embaixo também não vai ficar bom. Vou deixar aqui. Bom, vamos para a próxima parte. Aqui 2 milímetros. Eu tenho essa cota de 87. Esta cota, opa, não é esta. É daqui até ali, de 20 milímetros. Ó, perceba que aqui a cota ficou por cima, tá vendo? Então vamos clicar na flechinha para ela ficar ao contrário. E temos também daqui até aqui, com 109. Posso botar aqui. 109. Perfeito. O que mais temos? Temos uma cota aqui de 15.2. Temos uma cota aqui de 40. E temos uma aqui de 17,5. E aqui nós temos uma de 35. A de 35 graus para colocar, eu clico nessa e nessa, independente da ordem, tá? Vou colocar as flechinhas para dentro para ocupar menos espaço. E depois da cota já estar colocada, eu consigo jogar ela para fora, assim, ó, igual está lá no desenho. Perfeito, todas essas cotas aqui já foram colocadas, tá? Vou botar essa 19 aqui em cima, igual está lá no outro, para ficar mais parecido. Ó. Agora aqui eu vou começar a ajustar aquilo que eu acho que fica um pouco melhor para o meu desenho, depois que eu já coloquei tudo isso aqui de cota. Pessoal, isso não é capricho, isso não é tipo besteira, sabe? Essa organização é importante
pelo fato de que quem vai ver o seu desenho pode falar bem ou mal. Entende? Quanto mais bem organizado, melhor. Não é legal alguém ligar para você e dizer, pô, o desenho está todo desorganizado, não estou entendendo nada, tá? Beleza, agora vou começar a botar os diâmetros aqui, ó. 75, 55. Vou colocar eles deslocados para eles ficar para cima da linha de centro um pouquinho aqui, ó, para depois os outros que eu precisar colocar, eles não precisar ficar em cima aqui do número. No caso dessa cota aqui, ó, de 49,90 ou 49,9, ela tem um agregado, tem algo a mais. Ela tem uma tolerância, G6. Como a gente acrescenta essa tolerância? Vamos ver. No momento que eu coloquei a cota e selecionei ela aqui, eu posso vir aqui na nossa árvore, tá? E aqui em tolerância de precisão está nenhum. Eu vou selecionar ajuste com tolerância, tá? No ajuste com tolerância, ele vai aparecer aqui, ó, dois quadradinhos aqui, ó, em branco. Um que tem um cubo com um furo e outro que é um eixo. Eu tenho que escolher um dos dois para colocar a tolerância, tá? O furo são dimensões internas. O eixo é dimensão externa. No caso aqui é uma dimensão externa. Se eu estivesse colocando, por exemplo, se eu estivesse botando nessa dimensão de 2 milímetros, é uma dimensão interna, porque é entre duas paredes, tá? A do canal de chaveta, a mesma coisa. Então aqui é uma tolerância externa, tá? E lá está dizendo G6. FG, G6. Pronto. Tá igual? Tá igual. Menos 0,01, menos 0,03. Lá foi colocado mais aqui assim, ó, tá? É possível, Nesse daqui eu vou colocar bem aqui, ó, dividindo 49,9 do G6, metade para cada lado na linha de centro. Posso puxar para cá? Posso, mas daí vai ficar um pouco em cima umas coisas das outras, tá? Professor, mas você disse para não colocar a cota dentro da peça. Sim, mas nesse caso, ou eu coloco dentro da peça, ou eu puxo aqui para baixo, aqui, ó, tá? Ou ainda lá para cima, só que de lá para cima começar a ficar meio amontoado. Então, eu sugiro, nessa peça, deixar aqui dentro, conforme muitas outras já estão. Vou colocar o diâmetro da próxima. Eu preciso pegar essa linha que nem normalmente estou pegando? Não, tu pode pegar aqui também, entre as duas, ó. Diâmetro de 35. Diâmetro de 35 quanto? G8. Novamente, ao invés de nenhuma, vamos colocar ajuste com tolerância. É a dimensão externa, então, eixo, né? Vamos escolher aqui G8. Menos 0,5, menos 0,1, 0,01, menos 0,005. Vamos botar essas flechinhas para dentro. E assim para ele ficar inteiro ali dentro. Beleza. Qual é a próxima? 33,5, que seria aqui de dentro, ó, dessa linha até nessa linha. Vamos colocar aqui, perfeito. O que mais temos de cota de diâmetro? Temos essa daqui de 26. É isso? É isso. Tá? Essa daqui, se eu deixar aqui, ela vai ficar em cima da nossa chaveta. Então, conforme o desenho, vamos colocar ela para baixo. E ela também tem uma tolerância G8. É isso? Isso mesmo, G8. Tá? Também é um eixo. Também é a dimensão externa, né? Então, vamos escolher aqui G8. Pronto. E depois eu tenho a dimensão entre esta linha e esta linha. E está aqui. Pessoal, perceba como eu estou usando o zoom. Eu estou bem perto do lugar. Porque se eu tentar fazer isso aqui de longe, ó, não dá para ver nada onde eu vou clicar. Isso vai dar bastante trabalho, tá? Tá ok. Então, de diâmetro só faltou mais essa última aqui, que é o 7,9. Novamente, foi jogada para baixo, justamente por causa do espaço que a gente tem para a cota não ficar em cima das linhas aqui, ó. Então, vamos vir aqui, ajuste com tolerância, eixo, e a tolerância também é G8.
Professor, qual tolerância eu devo escolher no meu projeto? Aí é a questão de projeto. Depende muito da folga que você vai querer ter entre uma peça e outra, ou a interferência que você vai querer ter entre uma peça e outra. Você vai querer que isso entre folgado, vai querer que isso entre justo, vai querer que... Então, depende muito do seu projeto, da sua necessidade. Tá? Então, beleza. Colocamos aqui todas as cotas. Agora nós temos que colocar as vistas que tem lá embaixo, com os outros detalhes. Certo, pessoal? Então, assim, para fazer o detalhar, fica mais ou menos aqui, tá? O detalhar, nós vamos utilizar aqui em exibir layout, vista de seção, tá? Essa vista de seção, ó, ela pode ser um corte na vertical ou um corte na horizontal. No nosso caso, vai ser um corte na horizontal. Perceba que no momento que tu passa por cima com essa linha, ele já tende a ficar no centro da peça, que é lá que a gente quer ficar. Tentem achar um ponto, tá? E tentem clicar no ponto e confirma. Nesse momento diminui o zoom e arrasta, pode ser lá em cima, lá fora do desenho. Lá. E a gente vai ter o corte da peça inteiro. Tá? Só que a gente não quer o corte da peça inteira, a gente só quer um pedaço desse corte. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a nossa linha, que aqui, se a gente clicar bem na ponta dela e arrastar, a gente consegue mover ela. E essa é justamente a ideia. Clicar bem na ponta e arrastar até um outro lugar aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui. Então, tá vendo? Meu corte A vai ser só daqui até aqui. Tá? Vou dar um rebuild. Ele atualizou. Tá vendo? Lá no desenho ainda é mais curto. Vou deixar um pouco mais curto ainda. Então, eu vim aqui na ponta. Ó, percebam que quando você vai na ponta, junto ao cursor aparece um pontinho azul lá, ó. Então, você clica e arrasta, tá? Então, só que no meu caso aqui ele ficou bem em cima da cota. Vou tentar arrastar um pouquinho menos, até aqui, tá? Mais ou menos isso. E vamos dar um rebuild para ver como é que fica a peça. Aí, seria isso. Mais ou menos isso aí é a nossa peça, né? Beleza. Pô, mas o meu A aqui ele ficou meio que em cima. Tu pode clicar na letra A e arrastar ela um pouquinho para fora. Mas eu sugiro até fazer o mesmo com os dois daí, tá? Caso você faça isso. Para eles ficarem iguais. Beleza, tenho lá. Depois eu vou arrastar. Bom, professor, mas ela tá... Eu não consigo arrastar ela lá para o lugar que eu quero. Ele só vai para cima e para baixo. Não tem problema. Então, a gente vem aqui em cima. Clica com o botão direito em cima da peça. E aqui a gente tem alinhamento. E tem quebrar alinhamento. Quebrando um alinhamento, daí sim a gente vai conseguir colocar ela na posição que a gente gostaria. Está aqui a nossa peça. Perfeito. Agora o que a gente precisa fazer aqui? Colocar as dimensões, linhas de centro, cotas com tolerância, entre outros. Vamos colocar. Então, a gente vem aqui em anotação, linha de centro. Vamos clicar dentro desse furo e dentro desse aqui. Pronto, ele já gerou as linhas de centro. Bom, essa linha de centro aqui do meio, eu vou clicar nela e vou ainda arrastar ela para ela ficar um pouco mais comprida aqui, ó. Tá? Para pegar a peça inteira. Beleza. Agora vamos colocar as cotas, tá? O que eu tenho de cotas aqui, ó? Eu tenho desse canal aqui, que é 20 milímetros. Ó, já ficou muito perto lá em cima. Então vamos arrastar um pouco mais aqui para baixo. 20 milímetros. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma cota aqui, ó, que deveria ser de 10 graus. Só que eu não consigo colocar ela exatamente aqui. Então aqui eu vou puxar um pedacinho de linha de centro. Gente, é só um pedacinho, tá? O meu até ficou grande demais. Tá aqui. Bem pequeno. Eu clico nessa linha, clico na linha de centro, diminuo o zoom máximo e eu vou vir exatamente aqui, ó. Que é onde eu consigo botar essa cota de 10 graus. Depois eu vou botar entre este ponto e este, 68,05. Ok, aqui.
E nessa cota 6805 tem uma tolerância um pouco diferente. Ela não tem lá o G, alguma coisa, H, M, N, tá? Então ela só tem os números. Então aqui, ao invés de eu colocar ajuste com tolerância, eu vou colocar bilateral. O bilateral, eu mesmo vou escolher os valores. Então aqui eu tenho o mais e o menos. No mais, eu vou colocar lá 0,03. E no menos, eu vou colocar 0,01. Aqui. Opa, o meu não foi. De novo. 0,1. Confirma. Aqui. Pronto. E eu tenho a cota com a tolerância necessária. Tá? Aqui tem uma outra cota aqui dentro, ó, desse ponto até neste ponto, diâmetro 61. Percebam que nessa minha cota de 68 aqui não ficou o símbolo de diâmetro, porque eu peguei de um ponto até no outro, é um local bem específico e ficou faltando o símbolo. Como eu coloco o símbolo? Se eu rolar minha barrinha aqui para baixo, aqui eu vou ter o símbolo de diâmetro. Só clicar nele. Ele vai ficar ali na frente do desenho. Perfeito. O que mais temos agora aqui? Bom, vamos ver aqui. Essa minha cota de 20 ficou com as flechinhas para fora. Vou colocar elas para dentro. Vou pegar uma dimensão inteligente e vou pegar e vou cotar aqui, ó, 15 milímetros. Vou colocar as flechinhas para dentro. E 20 milímetros? Oh, meu desenho está errado. Tá as flechinhas para dentro. Beleza? Vamos salvar esse desenho então. Salvei ele. E nós vamos lá modificar esse furo aqui. Então tá ok, vamos lá editar essa peça aqui. Como é que eu faço para abrir ela mesmo? Pode ser em cima dessa, qualquer um. Vamos pegar aqui nessa daqui. Vamos abrir a peça. Vou editar esse furo aqui, né? E aqui ficou 20. E deveria ser 17. Confirmei. Já arrumei o furo. Vou voltar para minha peça. Ó, já atualizou automático aqui, ó, 17 milímetros. Tá? Só que o meu 15 deveria estar mais para baixo e meu 17 alinhado com 20 lá para ficar mais bonitinho, né? Beleza. O que mais eu tenho de informações? Eu tenho a distância entre essa linha de centro e essa, 42. E aqui eu tenho a distância entre essa e essa, M6 por 1. Aquele que tem lá no desenho, lá, ele até está errado, tá? Só está mostrando M6. O correto é assim, M6 por 1. Perfeito? Então vamos lá. Agora nós temos aqui o diâmetro 12. 12, 12, perfeito. Porém, tem tolerância. G6. Aqui é por fora ou por dentro? Estamos cotando por dentro. Então é furo, né? Então nenhum vai mudar para ajuste com tolerância. Ao invés de ser eixo, vai ser furo nesse caso. E aqui percebam que as letras também são maiúsculas. Então a tolerância é bem diferente. Tá? Se eu colocasse um G minúsculo, provavelmente aqui viria sinais negativos. Tá? Então, coloquei aqui, um pouquinho mais para fora aqui. E agora nós temos aquela cota ali completa também. O que mais falta? Faltou a profundidade desse furo, que é os 25 milímetros. E essa vista de seção AA está concluída. O que mais temos? Temos a seção BB. A seção BB é um corte exatamente nessa posição. Vamos fazer ele. Exibir layout, vista de seção, corte em pé, na vertical. Vamos fazer um corte aqui, ok. Tá? E novamente, ele ficou travado. Ó. Não tem problema, clique e arrasta aqui para fora. Tá? Vamos clicar sobre ele, alinhamento, quebrar alinhamento. E vamos arrastar para aqui. Ó. Percebam novamente que isso aqui ficou bem grande, né? No meu caso. Então eu vou arrastar ele um pouco mais perto aqui. Ó. Que ficou um pouco mais coerente. Tá? E agora, vamos colocar as dimensões nisso aqui. Perceba que a escala está 1 para 1,
Aqui também está 1 para 1. Nosso desenho também está 1 para 1. Se eu quisesse maior, era só clicar aqui e modificar a escala aqui embaixo. Beleza? Então, vamos vir aqui em dimensão inteligente e vamos colocar as dimensões. Primeira dimensão é essa aqui de 6 milímetros. 6 milímetros G9. E ela é uma tolerância interna ou externa? A dimensão está por dentro. Então, interna. G9. A letra também é maiúscula, né? Então, ela é dimensão interna. Está aqui. Fechou. Segunda dimensão, 14,5. Bom, se eu tentar clicar aqui e aqui, ele vai me trazer a dimensão dessa maneira aqui. Se eu tentar clicar aqui, segurar o Shift e só ir com o cursor lá em cima, ele já vai aparecer o 14. Dou um clique, arrasto para fora. Já funciona. Uma segunda opção é clicar lá, clicar ali, deixar o 5.5 e vir em linha de chamada máxima. Selecionar um máximo aqui embaixo. Daí ele também vai ficar o 14.5. Tanto faz. Tem o atalho, como tem o recurso lá dentro da árvore. Bom, aqui temos que colocar nossa tolerância. Então, dimensão, nesse caso não tem a letra, então bilateral, né? Quanto é? Para mais 0,1. E para menos, não tem menos. Não tem nada, é 0. Então, fica só assim. Ó. Pessoal, lembra que eu tinha comentado, quando a gente veio aqui na engrenagem, tá? Para fazer aquela configuração em propriedades, dimensões, que aqui ó, nas tolerâncias, depois a gente podia ver. Pois é, se a gente botar remover agora e dar um OK, tá? No caso dessas tolerâncias que tem 0 sobrando atrás, elas vão ficar só 0. Tá? Isso é bem bacana também. Sugiro eu até fazer isso. Beleza? Ok. Então, essa parte aqui também está concluída. O que falta aqui? A linha de centro. Então, vamos vir em marca de centro. Vamos colocar aqui. Ok. Bom, agora só está faltando a minha seção BB, né? A CC, desculpa. Que ela vai ser aqui. Vamos lá. Exibir layout, vista de seção. Um corte vertical nesse ponto. Arrastei lá para fora. Vou alinhamento quebrar e vou arrastar para cá. Aqui, a minha vista ficou um tanto comprida. Vou ajustar. Um pouco em cima. Aqui tá bom. Aqui. Beleza, ótimo. Temos aqui a nossa vista, escala, tudo igual. Tá? Só colocar as dimensões e acabou, pessoal. Ó. Então, temos novamente a dimensão de 6 milímetros, que ela vai ter um ajuste com tolerância e é um furo. Então, G9 novamente, maiúsculo. Certo? E a tolerância daqui, seguro o Shift, 22,5. Essa não tem tolerância nenhuma. Linha de marca de centro. E nosso desenho está finalizado. Ou não, né? Faltou aqui, ó, que a gente sempre esquece. Chanfros não rotados 0,5 a o que? 45 graus. E agora sim a gente pode dizer que nosso desenho está completo, finalizado. Beleza, pessoal? Então seria isso que eu teria que passar para vocês. Esses dois desenhos que a gente fez, todo um detalhamento 2D, tá? Com vários detalhes aí importantíssimos. Gostaria que vocês fizessem esses desenhos. Assim que concluídos, pode só bater um print dessa tela e daí mandar para mim que vocês concluíram. Beleza?
E ao pessoal que somente assistiu o vídeo e não consegue fazer os exercícios porque não tem o computador, ou não tem o Solid instalado, ou algum outro empecilho, gostaria que vocês fizessem uma outra pesquisa. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o SketchUp, tá? Que é uma ferramenta similar aí de desenho 3D também. Quais as vantagens dela, ou para que ela serve, quais as vantagens em relação ao SolidWorks e quais as vantagens do SolidWorks em relação a ela, beleza? Fico no aguardo aí dos exercícios concluídos, ou até mesmo dessa pesquisa, e quem quiser fazer os dois, fique à vontade também, será mais conhecimento para vocês. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu, pessoal!